Bom, então vamos lá, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, versículo 1, a Bíblia diz assim: depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e que o seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia onde? Fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram, guarda essa pergunta que eles fazem, que nos ensina, nos explica muita coisa. E disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Deixa a Bíblia aberta aí, vamos fechar os olhos um minutinho e fazer uma oração. Pai, na tua presença nós nos colocamos nessa hora, e meu Deus, nós ouvimos a tua palavra, Pai, e o nosso coração, meu Deus, está aberto e preparado, e queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha a liberdade de falar com o teu povo, de abençoar vidas aqui, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim, Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Então a Bíblia fala aqui, né, e começa usando a seguinte expressão: e depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe para atacar Jerusalém. O rei da época é o rei Ezequias, e ele, mesmo sendo fiel a Deus, ele enfrenta essa luta. E nós vamos entender, o pastor já usa essa expressão, né, que fidelidade não quer dizer imunidade. Mesmo a gente sendo fiel a Deus, às vezes a gente vai enfrentar lutas, problemas, como Senaqueribe, então, ele enfrentou. Aí alguém pode até questionar: pastor, então o que adianta ser fiel a Deus? Tudo, né? Tudo adianta, porque a questão é que se eu sou infiel, o problema vai vir. Mas se eu sou fiel, o problema também vai vir. Aí então não há diferença. Só que se eu for infiel, aí eu estou por conta própria. Aí eu tenho que, como diz o pessoal, se vira nos 30, né? Aí eu estou por conta e risco. Agora, se eu sou fiel a Deus, aí eu posso contar com a ajuda de Deus para vencer os obstáculos, vencer, né, as lutas que se levantam contra nós. Daniel foi fiel a Deus e foi parar na cova do leão. Na verdade, ele foi parar na cova do leão por ser fiel. Não foi algo que ele fez de errado. Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar lá na fornalha de fogo ardente. Não foi nada errado com isso, por ser fiel a Deus. A fidelidade não quer dizer imunidade. Agora, Deus pôde guardar o Ezequias, Deus pôde guardar o Daniel, Deus pôde guardar Sadraque, Mesaque e Abednego e tantos outros, né, que Deus pôde guardar justamente por estar sendo fiel a Deus. E é isso que nós vamos entender. Se nós não entendemos essa verdade, aí eu estou lá, né, fazendo de tudo para servir a Deus, se levanta uma luta, aí eu desanimo, eu não entendo, né? Eu preciso entender que a luta assim mesmo vai vir. Agora a diferença é que nós podemos contar com a ajuda do Senhor, como fez Ezequias aqui. Só que Ezequias, ele faz algo muito interessante, e é sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Que Ezequias, a primeira coisa que ele faz, quando ele fica sabendo que Senaqueribe está vindo, entenda que Senaqueribe, ele estava, e os assírios estavam conquistando nação após nação, território após território. Isso Senaqueribe mesmo fala quando ele afronta lá Ezequias, manda os mensageiros lá afrontar Ezequias. Ele diz: olha, não tem ninguém que me parou. Ele diz: não teve nenhum Deus
desses povos que eu já conquistei, que conseguiram me parar. Vocês acham que vai ser vocês? Vocês acham que vai ser o Deus de Israel que vai me parar? Não vai. Né? Agora ele só não sabia com que ele estava mexendo. Né? Mas ele mesmo está dizendo que nação após nação está sendo conquistada. E agora ele vira os olhos então para Jerusalém, para conquistar lá. E quando ele então está vindo com aquele poderoso exército, então exército conquistador, que é se tornando mais forte a cada batalha que eles iam enfrentando, a Bíblia diz que a primeira coisa que Ezequias faz, ele se reúne com os valentes, se reúne ali com os principais do povo, toma conselho com eles decidem fazer o seguinte: vamos tapar as fontes das águas que estão fora da cidade. Meu irmão, era um tempo de guerra, né? Alguém poderia olhar e dizer assim: pastor, o que ele menos deveria estar se preocupando era com isso. Não, ao contrário, o que ele mais deveria estar se preocupando era com isso. E a Bíblia diz que houve então toda uma mobilização nacional ali para tapar aquelas fontes, para realizar então aquele grande projeto, que não só tinha que tapar as fontes, mas a Bíblia fala do ribeiro que se estendia pelo meio da terra, que eles tiveram que fazer ia falar aqueduto, mas não é, né? Ali escavar, né? Para que ele corresse por baixo então da terra, e é uma obra de engenharia muito grande, porque ele regava a cidade, na cidade tinha água, mas em volta eles taparam todas as fontes. E aí eles fazem uma pergunta interessante que nos ensina, nos mostra qual que era a intenção deles com isso. Eles disseram: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Em outras palavras, por que nós vamos dar a nossa água para alimentar o nosso inimigo? Por que vamos deixar fontes abertas para que o nosso inimigo se alimente para lutar contra nós? Você está entendendo a pergunta deles? Então eles dizem: vamos tapar as fontes de água, não vamos deixar água nenhuma para o inimigo. Porque uma estratégia muito comum de batalha, principalmente quando eles lutavam contra grandes fortalezas, que é o caso de Jerusalém, é que eles vinham, quando eles tinham um exército grande para conseguir fazer isso, eles cercavam então a cidade, faziam aquilo que é chamado de cerco, né? Nada mais é do que cercar ali a cidade. Então, as pessoas, quando o inimigo estava vindo, todo mundo corria para a fortaleza. Então, ficava muita gente ali, até mais do que a população comum que já havia ali, de uma tal forma que já havia uma sobrecarga. Ainda que eles tivessem armazenado ali mantimento, aquilo ali não ia durar. Quem está fora pode caçar, quem está fora pode ir atrás de árvores frutíferas, quem está fora pode ir atrás de água. Você está entendendo? Agora, quem está dentro da cidade não pode. Então acontecia que chegava um momento que acabava a água, aquele exército lá dentro ia se enfraquecendo, às vezes a ponto de ter ocasiões que eles simplesmente abriam os portões e se entregavam. Tamanho era a fome e o sofrimento deles ali dentro. E a Bíblia registra até cerca de Samaria, por exemplo, e etc., em filmes épicos, aí você vê muito isso. Então era uma estratégia comum. E aí o Ezequias, se antecipando, ele diz assim: não vamos deixar água para o inimigo. Interessante que a Bíblia diz que eles tapam as fontes que haviam fora da cidade. É claro que aquelas dentro da cidade ele deixou. Ele diz: essa aqui é para nós, essa água nós vamos nos alimentar, enquanto o nosso inimigo não vai ter água para beber. E aí aquele inimigo, ele pode vir com toda a força e bater contra as muralhas, e no outro dia vir de novo e bater contra as muralhas, e no outro dia mais um, mas com o passar do tempo, cada dia que se passa, eles ficariam mais fracos. Iria chegar um momento que eles teriam que recuar. Você está entendendo? Por causa da falta d'água. Agora, quantos cristãos, e aí vamos trazer isso para a nossa vida,
quantos cristãos estão enfrentando batalhas intermináveis? Você encontra um crente e diz: e aí, irmão, como é que tá? Beleza? Ele diz: ô pastor, estou na guerra. Aí você diz: opa, então fica firme que você vai vencer em nome de Jesus. Aí passa uma semana, duas, você encontra de novo, você diz: e aí, irmão? A pessoa diz: pastor, estou na guerra. Opa, fica firme. Passa um mês: e aí, irmão? Estou na guerra. Mas, meu Deus, que guerra é essa? Passa um ano, 2, 3, 10 anos, e a pessoa ainda não é em outra guerra. Às vezes é na mesma guerra. E tem pessoas enfrentando batalhas intermináveis, que já faz 10, 20, 30 anos que a pessoa está enfrentando aquela batalha com o familiar, a batalha, uma situação financeira, a batalha de uma doença, ou qualquer outra batalha, aquelas batalhas intermináveis. E aí a gente precisa parar um pouquinho e analisar a situação. Será que o meu inimigo não está se alimentando de certas fontes que eu tenho deixado abertas? E por isso que esse inimigo nunca recua, e por isso que essa batalha nunca termina. Porque imagine você, a pergunta deles, repito a pergunta: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Por que razão nós vamos ficar alimentando o nosso inimigo? Por que razão nós vamos sustentar o nosso inimigo para lutar contra nós? Ele diz: não, o inimigo, se depender de nós, vai passar fome, vai passar sede. Se depender de nós, vai chegar um momento que vão ter que recuar. E a Bíblia fala sobre isso, né? Que a gente precisa resistir o diabo e ele fugir de nós. Agora imagine só, aqueles inimigos chegam ali, encontram águas para tudo que é lado. Eles vão ficar por ali, está confortável a situação. E assim tem acontecido na vida de muitos. E sabe quando é que o nosso inimigo, e a Bíblia diz que o nosso, ele não é, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue? Sabe quando isso acontece com o nosso inimigo? É quando, olha só, primeiro que a Bíblia diz o seguinte: que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Se eu temo ao Senhor, os anjos de Deus estão acampados ao meu redor. Só que a Bíblia diz também que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Ele não anda ao redor, porque ao redor estão os anjos. Então ele anda ao nosso derredor, né, buscando, diz a Bíblia, a quem ele possa tragar. Então ele está ali, está circulando, passa de um lado, passa do outro, procurando algo, né, para conseguir nos atacar. Só que sabe quando que o nosso inimigo ele é alimentado? É quando ele olha para dentro de nós e ele consegue enxergar em nós algo, entenda a minha colocação, mas algo que lhe glorifica. Como assim, pastor? Que trem que é esse? O diabo está lá, o demônio está lá, andando ao derredor. Ele veio para fazer guerra. Ele veio para destruir, igual o Senaqueribe. Agora tem um muro, igual eles tinham. Agora, meu irmão, se eu não estiver ali, né, firmado no Senhor, uma hora dessa o ataque vai entrar. Então eu preciso que esse inimigo, ele desista do ataque e vai embora. Então tem que resistir ele, senão ele vai ficar ali. Senão ele não vai embora. Só que aí ele olha, vamos supor, ele olha lá para dentro do meu coração, um exemplo, e ele enxerga lá uma mágoa. Mágoa de Deus? Não. Então mágoa de quem? É do diabo. Amém? Então você entende que aquilo o alimenta, que aquilo o fortalece,
que aquilo, digo mais, né, o glorifico, porque aquilo não está louvando a Deus. Pelo contrário. Então o demônio vai se fortificando para lutar contra mim. Aí o demônio, ele olha lá para a minha mente e vê tudo que é tipo de pensamento, um pior do que o outro. Então aquilo ali vai fazendo o quê? Vai alimentando ele. Aí ele olha para a minha boca, está saindo só o que não presta da minha boca. Eu não quero nem cogitar em palavrão, em mentira, essas coisas. Mas está saindo a maledicência, está saindo palavras de derrota, palavras de fracasso, está saindo confissões ao contrário daquilo que a Bíblia diz. E a pessoa está dizendo: ah, mas eu sou doente mesmo. Ah, mas eu nasci foi para sofrer. Ah, mas eu sou pobre. Ah, mas eu... Você está entendendo? O que é aquilo ali? É a fonte aberta que o alimenta, que o fortalece. Aí ele olha para as minhas atitudes, em vez das minhas atitudes serem coisas que glorificam a Deus, pelo contrário, são coisas que estão exaltando o inimigo, que estão fortalecendo a ele. Aí ele olha para o meu temperamento, e o meu temperamento é uma fonte aberta. Porque ou eu sou uma pessoa muito explosiva, ou eu sou aquela pessoa melancólica, alguma coisa dá errado, eu já me entristeço, eu já choro, já fico meio depressivo e tal. Então quer dizer, as minhas atitudes, o meu temperamento, como eu disse, pensamento, aquilo que está no coração, seja lá o que for, ele olha para dentro de mim e está lá aquela fonte aberta. Então, quer dizer, para ele está muito confortável a situação, porque aquilo está o alimentando. Por isso que nós precisamos, a exemplo do que fez Ezequias, ir lá e fechar todas as fontes que estão abertas, dizer: não, meu inimigo não vai beber da minha água. Amém? Não vai ser eu que vou sustentar o meu inimigo para lutar contra mim. Aí repito, as de dentro da cidade, obviamente ele deixou aberto, porque aquela água que ia para dentro da cidade os fortalecia. Amém? Enquanto que aquelas que estavam para fora da cidade fechou, porque aquelas o inimigo faria proveito delas. E ele diz: o inimigo não vai beber nossa água, não. Se depender de nós, vai morrer de sede. Se depender de nós, nosso inimigo vai literalmente desidratando, até que vai chegar uma hora que ele vai ter que ir embora, ele vai ter que desistir daquela empreitada. Amém? Repito, tem muita gente enfrentando guerras intermináveis por conta disso. O inimigo nunca recua, aquela batalha nunca é vencida, porque tem muita fonte aberta alimentando o inimigo. Agora, aquelas de fora da cidade a gente precisa fechar. Mas, em contrapartida, as de dentro da cidade são está abertas, que é aquelas que nos fortalecem. Mas tem gente que faz justamente o contrário. Vamos parar para pensar. O que é uma fonte aberta que nos fortalece? Meu irmão, a oração não é uma fonte aberta que nos fortalece? A leitura da palavra de Deus, a meditação na palavra, o congregar não é uma fonte que nos fortalece, né? O próprio convívio com outros irmãos em Cristo, e assim vai, né? O próprio louvor e tantas outras coisas que são para nós uma fonte aberta. Mas tem gente que está fechando as suas fontes, quer dizer, não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não busca Deus, não tem comunhão com os irmãos, e assim por diante, só se isola do seu mundinho. Quer dizer, a pessoa fecha as fontes que deveriam lhe fortalecer, lhe alimentar, enquanto que tem muita fonte lá fora da cidade, tem muita
da fonte alimentando o inimigo. Aí está lá a pessoa com a maledicência, está lá a pessoa com atitudes erradas, está lá a pessoa com pensamentos errados, com confissões erradas, e assim por diante. E aí a pessoa se admira do inimigo que está mais forte que ela. Aí a pessoa se admira daquela batalha nunca ser vencida. Aí a pessoa se admira de cada dia o inimigo está mais forte e ela mais fraca. Mas como é que não vai estar? Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Então nós precisamos aprender essa estratégia de guerra. A Bíblia diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino foram escritas. Isso aqui não está na Bíblia à toa. Não é simplesmente foi registrado aqui um fato histórico. É a Bíblia nos ensinando, olha, quando você enfrentar o inimigo, você tem que agir dessa forma. E a gente precisa então olhar para dentro de nós, olhar para a nossa vida e ver se dentro de nós não há uma fonte aberta que está alimentando o inimigo. Entende? Se na nossa vida não tem algo ali que não é de Deus. Como a gente cantava há pouco, tira de mim, Senhor, aquilo que não te agrada. E é isso que nós vamos fazer, e fechando ali cada porta que está aberta. Não, o inimigo não vai beber dessa água. Não, o inimigo não vai se alegrar pelas palavras da minha boca, que saem da minha boca. Pelo contrário, as palavras que saem da minha boca não vai ser para fortalecer ele, não vai ser para exaltá-lo, vai ser para exaltar Deus, vai ser para me fortalecer no Senhor. Amém? Os meus pensamentos, não vou deixar o diabo usar os meus pensamentos contra mim. Não, os pensamentos, como a Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que tem algum louvor e tal, e a lista lá é grande, nisso pensar. É isso que tem que ocupar a minha mente. E assim por diante, todas as circunstâncias. Aí o que vai acontecer? Aí cada dia eu vou estar mais forte e o meu inimigo vai cada dia estar mais fraco. Aí aquelas batalhas que eu enfrento não vão ser batalhas, que nunca acabam, infindáveis. Vão ser batalhas que o inimigo pode vir com toda a força, vai bater com toda a força um dia. Mas no segundo dia já vai estar um pouquinho mais fraco. No terceiro um pouquinho mais. No quarto um pouquinho mais. No quinto, no sexto, daqui a pouco ele já está correndo embora. E é isso que a Bíblia diz, que o nosso inimigo viria contra nós por um caminho, mas que por 7 caminhos fugiria de nós. Aquele exército que veio todo organizadinho contra nós por um caminho, tamanho vai ser ali a derrota, que eles vão fugir desorientados por 7 caminhos. Amém? Agora, para isso, nós precisamos aprender o que a palavra de Deus está nos ensinando. Repito, olhe para dentro de você, veja se não tem fontes abertas, fontes que estão alimentando o inimigo. Essas precisam ser fechadas. Aí, por outro lado, eu preciso ver também, será que não tem muita fonte dentro da cidade, que era para eu beber, que está fechado? Será que não está faltando eu um pouquinho mais para a oração? Será que não está faltando eu jejuar? Será que não está faltando eu ler mais a Bíblia? Será que não está faltando eu congregar mais? Será que não está faltando eu viver mais em comunhão com o Senhor? Será que não está faltando eu orar no Espírito Santo? Será que não está faltando eu louvar mais a Deus, eu adorar mais a Deus? E assim por diante. Amém? Que nós possamos aprender em nome de Jesus Cristo. Porque Senaqueribe, com aquele exército poderoso, a Bíblia diz, voltou para casa envergonhado. A Bíblia diz que ele volta para casa com vergonha de rosto. Chegando lá, os próprios filhos o matam. Senaqueribe não precisou nem ser morto nessa batalha, porque ele voltou para casa envergonhado, e os próprios filhos o mataram, ou por conta até da vergonha, do fracasso daquela investida, ou justamente para querer tomar o poder dele, não sei qual que é a situação, só sei que os filhos dele não mataram. Olha que coisa terrível, amém? Mas por quê? Porque Ezequias soube fazer a coisa certa. Claro que não foi só isso, depois você pode continuar a leitura, que ele reúne o povo, que ele dá uma palavra de ânimo, que ele prepara o exército, mas a primeira atitude dele é, vamos tapar as portas, amém? Diga a glória a Deus.
e vamos aplaudir Jesus.